الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sobre a vida do santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a humildade e simplicidade no caráter do santo profeta estava sendo mencionado. Hoje também o mesmo tema continua. Qual era o nível da humildade do santo profeta? Ele costumava demonstrar isso até mesmo por meio dos pequenos exemplos. Assim é narrado por Hazrat Yahya bin Abi Kathir, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: eu como da mesma forma que um servo come, e me sento da mesma forma que um servo se senta, pois eu também sou apenas um servo. Ou seja, não havia dentro dele o orgulho, a arrogância e a ostentação típico dos chefes ricos. Da mesma forma, a outra narração, Hazrat Anas relata que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha camela chamada Adba, que era tão veloz que nenhum outro camelo conseguia ultrapassá-lo. Certo dia, um beduíno veio montado em um camelo jovem e na competição aquele camelo ultrapassou Adba. Isso desagradou muitos muçulmanos, pois Adba havia ficado para trás. Eles diziam: como você conseguiu ultrapassar? Mesmo se tivesse ultrapassado, deveria ter parado, pois era a camela do santo profeta. De qualquer forma, o santo profeta, ao ver esta reação, diz: é direito de Allah que tudo aquilo que ele eleva neste mundo, ele também faz descer. Não há motivo algum para ficar irritado com isso. É assim que Deus faz. As coisas sobem e descem também. As pessoas comuns sentiriam inveja numa situação assim. Mas diante do santo profeta sempre estava a essência de Allah. E ele desejava mostrar ao mundo apenas a superioridade de Deus. Quanto à humildade, ele dizia: por que ficar irritado com isso? Não há necessidade alguma, pois nisso está sendo manifestada a grandeza de Allah. Depois há outro exemplo da humildade. Hazrat relata: eu pedi permissão ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam para realizar Umrah. O santo profeta concedeu a permissão e disse: ó meu irmão, não se esqueça de mim em suas orações. Ele relata que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse algo tão grandioso naquele momento que mesmo que lhe fosse dada toda a riqueza do mundo, em troca, isso não lhe traria tanta felicidade. Allah, o Altíssimo, tornou obrigatório enviar durud para o santo profeta. E isso também é condição para a aceitação das orações. Mas vejam o auge da humildade. Ele estava dizendo a um dos seus seguidores para que orasse por ele. O santo profeta também não considerava vergonhoso realizar qualquer tipo de trabalho. E fazia até mesmo as tarefas mais simples com as próprias mãos, mostrando e ensinando aos outros. Há uma narração que Hazrat Abu Sa'id Khudri relata que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam passou por um rapaz que estava retirando a pele de uma cabra. Então o santo profeta afastou um pouco e disse: afasta para que eu lhe mostre o método correto, pois não me parece que você tenha habilidade para tirar a pele. Então ele colocou a mão entre a carne e pele e levou para dentro até que ela chegou escondida até a axila. Depois disso, disse: façam isso assim. Rapaz, retira assim a pele dessa maneira. O santo profeta não apenas realizou todo o trabalho, mas também ensinou. Da mesma forma,
a outra narração sobre sua humildade ao ajudar os outros em seus trabalhos é relatado pela filha de Hazrat Khabab, que ela veio até o santo profeta para tirar leite de uma cabra, ou trouxe uma cabra para que fosse ordenhada. Então, o santo profeta amarrou a cabra e ordenou. Depois disso, traga para mim um recipiente grande, uma panela grande. Ela trouxe uma panela grande. Ela tinha trazido, mas ele mandou trazer um maior. Então, o santo profeta ordenou a cabra até que o recipiente ficou cheio. Depois disso, beba você e dá para beber aos vizinhos também. Certamente lhe escorreu que pela bênção das orações do santo profeta houve um aumento extraordinário naquele leite. Então ele disse que compartilhassem essa bênção para os outros. Naquele momento foi tirado de cabra o dobro da quantidade normal de leite. Também encontramos exemplo elevado da humildade em relação a cumprimentar as pessoas. Assim, Hazrat Anas bin Malik relata que quando uma pessoa vinha ao encontro do santo profeta, ele apertava a mão e não retirava a própria mão até que a outra pessoa retirasse primeiro. E o santo profeta não desviava seu rosto abençoado do rosto daquela pessoa até que ela mesma desviasse primeiro. E nunca foi visto sentado diante de seus companheiros de forma arrogante, esticando os joelhos à frente deles. Há também uma narração de Hazrat Abu Musanna al-Muluki, disse que o santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, assim como profetas anteriores, caminhava apoiando-se em um cajado, porém esse cajado não era usado para impor autoridade ou para demonstrar grandeza, mas sim como expressão de humildade, submissão de Allah. E a humildade do santo profeta era a maior de todas. Depois o santo profeta também aconselhava sobre humildade de uma forma extremamente sábia. Assim, é narrado, Ibn Hazm relata que o santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, diante do santo profeta ocorreu uma disputa de orgulho e ostentação entre criadores de camelos e criador de ovelhas. Cada grupo se vangloriava do outro. Os donos de camelos possuíam muitos camelos, diziam: nós somos maiores que vocês e temos maiores riquezas e recursos. E a das ovelhas dizia mesmo. Então, o santo profeta foi até eles enquanto essa discussão acontecia e disse: Moisés foi enviado como profeta e ele cuidava das ovelhas. Davi também foi enviado como profeta e cuidava das ovelhas. Eu fui enviado também como profeta e também costumava cuidar das ovelhas da minha família em Agiad. Assim ele aconselhou aqueles que orgulhavam também e consolou aqueles sobre os quais estavam demonstrando superioridade, tratando o criador de ovelhas como inferiores. O local chamado Agiad, que mencionou em Meca, é perto de Safar. É chamado também de Jihad, esse lugar. Não havia orgulho algum nele. Até mesmo com os pobres, ele se encontrava com humildade e consolava seus corações. Assim, é narrado pelo Hazrat Anas bin Malik, radiyallahu anhu, relata que havia entre os beduínos, ou seja, os moradores do campo, um homem chamado Zahir. Ele costumava trazer presentes e produtos do interior para o santo profeta, coisas típicas das aldeias. E quando ia embora, o santo profeta também o despedia, dando-lhe muitos bens e provisões. O santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, costumava dizer:
Zahir é o nosso amigo do campo e nós somos seus amigos da cidade. Certo dia, aconteceu de Zahir estar no mercado vendendo algumas mercadorias quando o santo profeta chegou por atrás dele e o abraçou, encostando-o ao peito. A Zahir não conseguia ver quem era e perguntou: quem é? Solte-me. Mas quando ele se virou e reconheceu o santo profeta, começou a encostar suas costas no peito abençoado do santo profeta. Então o santo profeta começou a dizer: quem comprará este servo? Hazrat Zahir respondeu: o mensageiro de Allah, então o senhor verá que eu sou uma mercadoria sem valor. Quem iria me comprar? É um prejuízo. Então o santo profeta disse: diante de Allah, você é muito valioso. Esse mesmo incidente foi mencionado em um sermão por Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu, que escreveu da seguinte forma: havia um companheiro do santo profeta que, devido a uma deficiência de nascença, era muito feio, ou seja, não tinha uma aparência agradável. E além disso, era extremamente pobre. Seu corpo e suas roupas estavam cobertas de poeira, e nessa condição, coberto de suor, estava vendendo no mercado. Porém, aquele companheiro possuía uma qualidade que tinha grande valor no coração do santo profeta. Nesse estado, quando ele próprio sentia a repulsa de si mesmo, pensando que estava encharcado de suor, coberto de poeira e talvez até se sentindo constrangido, o santo profeta veio por atrás dele e, de maneira como se brinca com crianças, cobriu seus olhos com as próprias mãos. O companheiro apalpou e percebeu que eram as mãos do santo profeta, pois o corpo do santo profeta tinha poucos pelos, ou quase nenhum, e sua pele era extremamente macia. Então aquele companheiro também, por amor, começou a esfregar seu corpo no corpo do santo profeta, de modo que o corpo e as roupas do santo profeta começaram a ficar sujos, mas o santo profeta não se incomodou. Então o santo profeta colocou a mão sobre ele e disse: esse é meu servo, há alguém que queira comprá-lo? Com isso o coração daquele companheiro se encheu de emoção e disse: meu mestre, isso é uma mercadoria sem lucro e sem valor. Quem iria comprá-lo? O santo profeta respondeu: de forma alguma. Diante de Allah, ele tem grande valor. Hazrat Hassan bin Ali, ao descrever a elevado caráter do santo profeta, sua humildade, sua forma nobre de tratar as pessoas e sua aparência majestosa, relata que, certa ocasião, perguntei ao meu tio materno Hind bin Abi Salah sobre a aparência abençoada do santo profeta, e ele costumava descrevê-la muito bem. Eu desejava que ele mencionasse algo diante de mim. Então ele contou que o santo profeta tinha uma aparência imponente e muito bela. Seu rosto abençoado brilhava como a lua cheia da 14ª noite. Depois ele narrou todo o hadith em detalhes, descrevendo completamente sua aparência. Hazrat Hassan relata: por muito tempo mantive essa narração escondido de Hazrat Hussein, ou seja, todas aquelas informações que ele havia me dado. Depois, quando as mencionei a Hazrat Hussein, descobri que ele já havia me superado nisso e já tinha perguntado tudo aquilo antes mesmo de mim. E também descobri que ele já havia perguntado ao seu pai sobre a maneira como o santo profeta entrava e saía de casa e sobre sua aparência física, sem deixar nenhum detalhe de fora. Então, Hazrat Imam Hussein relata: perguntei ao meu pai sobre a maneira como o mensageiro entrava em casa. As questões anteriores eram sobre comportamento externo, mas questões relacionadas à casa, ele perguntou a Hazrat Ali. Então ele respondeu que quando o santo profeta entrava em casa, dividia seu tempo em 3 partes.
uma parte para Deus, outra parte para a sua família e a outra parte para si mesmo. Depois, a parte dedicada para ele mesmo também se dividia entre si e as pessoas. E por meio dos companheiros mais próximos, transmitia os ensinamentos da religião às pessoas em geral, sem esconder nada delas. E sua maneira de distribuir o tempo para uma era a seguinte: ao conceder permissão para encontros, ele dava prioridade às pessoas de mérito e virtude e fazia distinção entre ele, conforme seu nível de excelência e religião. Alguns tinham uma necessidade, outros duas e outros vários. Então, o santo profeta permanecia ocupado em atender suas necessidades, respondendo perguntas, os envolvia em trabalhos que servissem para a reforma deles e da comunidade. Também informava sobre assuntos que eles fossem benéficos. E ele dizia: aqueles que estão presentes devem transmitir estas coisas aos que estão ausentes e façam chegar até mim a necessidade daquela pessoa que não consegue expressar sua necessidade. Pois aquele que leva ao governante a necessidade de uma pessoa incapaz de fazê-lo por si mesma, Allah Altíssimo concederá firmeza no dia da ressurreição. Portanto, nisso também há uma lição para os responsáveis da comunidade, que devem fazer chegar ao centro a necessidade das pessoas necessitadas. Eram esses assuntos mencionados na presença do profeta, e ele não aceitava conversas inúteis. As pessoas vinham até ele na busca de conhecimento e não retornavam sem obter algo benefício. Hazrat Imam Hussein relata ainda: depois perguntei ao meu pai sobre a maneira como o santo profeta se comportava fora de casa. O que fazia nesse período? Ele respondeu: o mensageiro de Allah não falava sem propósito. Ele conquistava os corações dos companheiros e não os afastava. Honrava a pessoa respeitável de cada povo e a colocava como responsável sobre ele. Ele alertava as pessoas e permanecia atento em relação a eles, sem que isso alterasse sua expressão sorridente ao seu excelente caráter. Ou seja, se houvesse alguma suspeita sobre alguém, ele alertava, mas não de uma forma que mudasse o comportamento para com a pessoa. Pelo contrário, tratava todos com bondade e boa moral. Sim, onde houvesse necessidade de cautela, ele também agia com cautela. Entre aqueles que se encontravam com as pessoas, havia alguns que podiam ser suspeitos. O santo profeta observava seus companheiros e perguntava sobre a situação deles. O santo profeta elogiava as boas ações e, enquanto mostrava a maldade das coisas ruins. Em todos os assuntos era moderado, equilibrado, livre de exageros e contradições. Não era negligente, não se tornava negligente para que as pessoas também tornassem negligentes. Estava preparado para toda a situação. Não deixava de cumprir seus direitos, nem ultrapassava os limites. Fazia exatamente aquilo que era devido. Entre as pessoas, os mais próximos dele eram aqueles que possuíam melhor caráter. E demonstrava sinceridade e desejo com os outros. E a maior posição perante ele era aquele que mais demonstrava compaixão e ajudava os demais. E aquele que mais ajudava as pessoas e mais preocupava com eles era o que mais se aproximava dele. E era esse que ele mais apreciava. Hazrat Imam Hussein relata: depois perguntei sobre a reunião do santo profeta. Então ele respondeu: o santo profeta, ao levantar-se e sentar-se, fazia zikr de Allah, lembrança de Deus. E quando ia até um grupo de pessoas, sentava-se no lugar onde a reunião terminava e orientava os outros a fazerem o mesmo. Ele dava a cada companheiro o direito que lhe cabia, de forma que ninguém imaginar que a outra pessoa era mais honrada que ele.
Quem sentava com o santo profeta para expor alguma necessidade permanecia com ele até que a própria pessoa se levantasse para ir embora. E quem lhe pedia algo nunca voltava sem receber. Quando alguém vinha com uma necessidade, ele ajudava se pudesse, e se não pudesse, respondia com extrema delicadeza. Seu rosto sorridente, sua generosidade, seu excelente caráter eram para todos. Ele se tornou como um pai para as pessoas. Em relação aos direitos, todos eram iguais perante ele. Sua reunião era uma reunião de conhecimento, modéstia, paciência e confiança. As vozes não eram elevadas, as coisas dignas de respeito não eram desonradas, e fraquezas das pessoas não eram expostas. Todos eram tratados igualmente. As falhas uns dos outros não eram mencionadas. Jamais aconteceu em uma reunião que alguém expusesse as fraquezas de outra pessoa. Todos tratavam uns aos outros com humildade, respeitavam os mais velhos, demonstravam misericórdia aos mais jovens. Não era que se estranho chegasse ele fosse ignorado. Pelo contrário, o santo profeta cuidava dele também. O seu prometido, alayhi salam, afirma: as pessoas que se aniquilam na satisfação de Allah não desejam receber posição, liderança, autoridade. Em vez disso, eles preferem o recolhimento e o prazer da adoração solitária. Porém, Allah, o Altíssimo, traz a força diante da criação para o bem da humanidade e envia como escolhidos. O santo profeta costumava permanecer na caverna e não desejava sequer que as pessoas soubessem dele. Mas, por fim, o Allah trouxe para fora e colocou sobre ele a responsabilidade da orientação do mundo. Milhares de poetas vinham até o profeta e recitavam poemas em seu elogio. Porém, amaldiçoado é o coração que pensa que o santo profeta se enchia de orgulho com esse elogio, ou seja, ficava satisfeito. Ele considerava essas coisas como insetos mortos. O verdadeiro elogio é apenas que vem de Deus, do céu. Essas pessoas estão imersas no amor divino e não se importam com os elogios, louvores do mundo. Então alcançam um estado em que lá do céu e do trono faz o elogio e exalta a exaltação deles. Moisés prometido ainda afirma: certa vez um cristão veio até o profeta. O santo profeta recebeu com hospitalidade e deu muita comida, como ele estava com fome. Ele ficou completamente satisfeito e à noite o santo profeta concedeu a própria coberta para ele. Quando ele adormeceu, teve uma forte diarreia e não conseguiu se controlar. E fez necessidades na própria coberta. Quando amanheceu, ele pensou que ao ver minha situação, sentirão repulsa. Então, por vergonha, saiu sem avisar. Quando as pessoas perceberam, avisaram o santo profeta o que tinha acontecido. O santo profeta respondeu: entregam a mim para que eu limpe. As pessoas responderam: ó mensageiro de Allah, por que o senhor se incomodaria? Nós que estamos aqui podemos limpá-la. Então o santo profeta disse: era o meu hóspede, portanto essa é a minha responsabilidade. Então se levantou e pediu água e começou ele mesmo limpá-la. Com extrema humildade, ele limpou a sujeira e deixada pelo hóspede. Quando o cristão já havia se afastado cerca de 1 quilômetro, lembrou-se que a cruz que ele tinha de ouro tinha esquecido na cama. Então voltou para buscar e viu que o santo profeta estava limpando suas fezes de coberta. Aquilo que lhe causou profunda vergonha, ele disse, se fosse comigo, eu jamais faria isso. Então compreendeu que uma pessoa que possui tamanha humildade e ausência de ego, certamente, vem de Allah. Depois disso, ao ver isso, esse ato do santo profeta, ele aceitou o Islã. Da mesma forma, a primeira revelação do santo profeta também se manifesta a sua humildade e modéstia. A Muslim Maud, ao mencionar o incidente de caverna de Hira, afirma que a primeira revelação desceu de caverna de Hira quando Gabriel, apareceu ao mensageiro de Allah e disse: leia, Iqra, leia. Em resposta, o santo profeta disse: eu não sei ler. Mana Bepari.
O significado era que esse peso não fosse colocado sobre ele, porque naquele momento não havia um livro diante dele para que o lesse. O que Jibril lhe transmitia deveria ser repetido verbalmente, e isso o santo profeta poderia fazer. Porém, ele expressou humildade e modéstia, mas com Allah, o Altíssimo, o havia escolhido justamente para essa missão. Repetidamente lhe foi dito, leia. Finalmente, após terceira vez, ele leu, e então o anjo lhe ensinou o versículo: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia em nome do teu Senhor que criou. E assim por diante. Sobre esse mesmo acontecimento, a muçulmana descreveu em outro lugar, provavelmente em Tafsir, na explicação, em Tafsir al-Kabir, na explicação da Surat al-Kawthar, quando a revelação desceu sobre o santo profeta, ele demonstrou uma humildade extraordinária. Vemos que se outras pessoas recebem alguma inspiração ou têm um sonho, uma revelação, imediatamente correm para contar aos outros e que tiveram tal inspiração ou tal sonho. Porém, Jibril vem ao santo profeta e lhe diz, leia, e ele responde, eu não sei ler. 3 vezes ele disse. Mas quando percebeu que havia insistência da parte do Allah, o Altíssimo, então obedeceu à ordem e o fez com tanta coragem que não disse como Hazrat Moisés, oh meu Senhor, concede-me um ajudante. Pelo contrário, assumiu sozinho esse peso e não pediu nenhum companheiro para ajudá-lo. Depois, Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu menciona um outro exemplo da humildade do santo profeta. Certo dia, um Ansar ficou doente e o santo profeta foi visitá-lo. Ao retornar, aquele Ansar lhe ofereceu um cavalo para montar e disse a seu filho, vá junto com o mensageiro de Allah. Talvez ele tenha dificuldade em encontrar alguém para acompanhá-lo no caminho. E depois traga o cavalo de volta. Depois de algum tempo, o filho retornou. O pai perguntou, eu o enviei com o mensageiro de Allah para que houvesse proteção durante o caminho e para que o cavalo não se assuste, mas você voltou? O filho respondeu, fui obrigado a voltar. Quando o santo profeta saiu, disse-me, suba atrás de mim no cavalo. Eu respondi ao mensageiro de Allah, não posso cometer tamanha falta de respeito. Então o santo profeta disse, então eu também não posso ver que você caminha a pé enquanto eu esteja montado no cavalo. Ou você monta comigo, ou então volte para casa. Então o rapaz disse, achei melhor voltar para casa. E assim o santo profeta seguiu sozinho, montado no cavalo. Há uma narração em que Hazrat Abdullah relata que o mensageiro de Allah dormiu sobre uma esteira. Quando se levantou, havia marcas dela em seu corpo. Então, foi dito, ó mensageiro de Allah, se quisermos, podemos preparar para o Senhor uma cama. O santo profeta respondeu, o que tem a ver com o mundo? Eu sou apenas como um viajante que descansa à sombra de uma árvore e depois segue a viagem, deixando para trás. Há outra narração em Sahih Bukhari que Hazrat Umar disse, certa vez fui à presença do santo profeta. Ele estava em seu aposento elevado e naquele momento encontrava-se deitado sobre uma esteira de palha. Não havia nada entre ela e a esteira. Deixado, debaixo de sua cabeça havia um travesseiro de couro recheado com fibras de tamareira. Aos seus pés havia um monte de folhas de acácia. E perto de sua cabeça estavam pendurados alguns pedaços de couro cru. Azumar disse, vi também marcas de esteira no seu corpo. Ao ver aquilo, começou a chorar. O santo profeta perguntou, o que o faz chorar? Azumar respondeu ao mensageiro de Allah, César e Cosroes vivem em luxo e conforto, enquanto o Senhor, sendo mensageiro de Allah,
vive dessa forma, dessa maneira. Então o Santo Profeta disse, você não está satisfeito que para ele seja esse mundo e para nós a outra vida? O Messias Prometido, alayhi-salam, ao mencionar esse mesmo acontecimento, afirmou: o estado do Santo Profeta em relação aos confortos mundanos era tal que certa vez Hazrat Umar foi visitá-lo. Pediu permissão enviando um rapaz. O Santo Profeta estava deitado sobre uma esteira de folhas de tamareira. Quando Hazrat Umar entrou, o Santo Profeta sentou-se. Hazrat Umar viu que o aposento estava completamente vazio e que não havia nenhum objeto de luxo ou adorno. E em um gancho estava pendurada uma espada e havia apenas aquela esteira sobre a qual o Santo Profeta estava deitado, cujas marcas haviam ficado impressas em suas costas. Hazrat Umar, ao ver aquilo, começou a chorar. O Santo Profeta perguntou: "Oh, Umar, o que te fez chorar?" Hazrat Umar respondeu: "Os reis e César possuem todos os meios de luxo e conforto, enquanto o Senhor, que é mensageiro de Allah e rei dos reis dos dois mundos, vive nessa condição?" Então o Santo Profeta disse: "Oh, Umar, o que eu tenho a ver com este mundo? Eu vivo como um viajante montado em um camelo dirigindo-se ao seu destino, e caminho é pelo deserto, e devido ao intenso calor ele vê uma árvore e descansa na sua sombra. Assim que o suor seca um pouco, continua novamente sua jornada." Mesmo com pessoas do mau caráter ou comportamento rude, o Santo Profeta sempre demonstrava humildade e gentileza. Hazrat Abu Huraira relata que certa vez um homem veio até o Santo Profeta exigir um direito seu e falou de maneira dura. Os companheiros ficaram irritados com ele, mas o Santo Profeta disse: "Deixa-no, porque quem possui um direito tem o direito de falar." Ou seja, como o seu direito deveria ser pago, ele tinha o direito de expressar sua reclamação. Então o Santo Profeta disse: "Comprem um camelo e entregam para ele." Os companheiros responderam: "Não encontramos um camelo igual. Só encontramos camelos melhores e mais valiosos do que é devido para ele." Então o Santo Profeta disse: "Então entreguem um desses, pois o melhor entre vocês é aquele que melhor paga as suas dívidas." Hoje em dia há muitas disputas, as pessoas nem querem pagar a dívida original e ainda brigam querendo diminuir o valor. Se entendêssemos essas coisas, muitos dos nossos conflitos terminariam. Da mesma forma, há outro episódio relacionado à humildade do Santo Profeta. Na ocasião de conquista de Meca, quando o Santo Profeta entrou na mesquita sagrada, Hazrat Abu Bakr trouxe seu pai até a presença do Profeta. Quando o Santo Profeta o viu e disse: "Oh Abu Bakr, você poderia ter deixado este idoso em casa? Eu mesmo teria ido até ele." Hazrat Abu Bakr respondeu: "O mensageiro de Allah, ele é quem mais merece vir à sua presença, e não o contrário." Então Hazrat Abu Bakr o fez sentar diante do Santo Profeta. O Santo Profeta passou a mão sobre seu peito e disse: "Aceite o Islã e encontrará a paz." Então Abu Quhafa, o pai de Hazrat Abu Bakr, aceitou o islamismo. Da mesma forma, há uma narração sobre a simplicidade de sua vida doméstica. Hazrat Hassan relata que as portas do Santo Profeta estavam abertas para todos. Não havia porteiro diante de sua casa, nem lhe eram apresentadas de manhã e à noite grandes recipientes e panelas cheios de comidas sofisticadas. Qualquer pessoa que desejasse encontrá-lo podia fazê-lo facilmente. O Santo Profeta sentava-se no chão e também colocava a sua comida no chão. Vestia roupas simples e grossas, montava em jumento, fazia as pessoas sentarem atrás dele em sua montaria e, após comer, lambia os dedos, ou seja, limpava-os completamente. Sobre o ato de lamber os dedos, há também um hadith em Sahih Bukhari no qual o Santo Profeta orientou que após comer, antes de lavar as mãos, as pessoas deveriam
a pessoa deveria lamber os dedos. Comentando sobre esse assunto, Hazrat Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib escreveu uma explicação de Bukhari, uma nota no qual Hazrat Sayyid Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib afirma que essa questão já fazia parte da experiência de todos os sábios da medicina e havia consenso entre os médicos que os dedos da mão possuem uma capacidade especial de tato. Por exemplo, se quisermos avaliar maciez de um tecido, não conseguimos fazer sem usar os dedos. Embora a capacidade de sentir exista em todo o corpo, porém, se tentarmos avaliar essa maciez com outra parte do corpo, como pés, não conseguiremos. Ele diz que existe um efeito elétrico especial que está restrito especialmente às mãos, especialmente às pontas dos dedos. Além disso, há uma ligação especial entre os dedos das mãos e os olhos, que são instrumentos de concentração ou atenção. Por isso, aqueles que praticam mesmerismo ou exercícios de concentração costumam focar muito os olhos nos dedos da pessoa sobre quem estão realizando a atenção. Dessa forma, através dos dedos, conseguem transmitir mais facilmente os efeitos e influência, alcançando melhores resultados. Da mesma forma, ele menciona que os remédios preparados manualmente trazem mais benefícios em comparação com aqueles preparados com máquinas. Hoje em dia, praticamente tudo é produzido por máquinas. Mas naquela época, muitos médicos e aqui afirmavam isso. O Dr. Muhammad Ismail Sahib era uma pessoa muito instruída, cirurgião e médico renomado. Ele dizia que medicamentos preparados pelas mãos eram mais benéficos. Portanto, seguindo esse princípio, quando a pessoa come usando os dedos para pegar os alimentos, seus olhos naturalmente se dirigem repetidamente às pontas dos dedos, enquanto leva cada porção à boca. Assim, quando após a refeição ele lambe os dedos antes de lavá-lo com água, então aquilo que permanece aderido, os dedos, entra no estômago juntamente com aquela gordura ou resíduo do alimento, fortalecendo a função digestiva e ajudando na digestão mais rápida da comida. Esse era o entendimento dos médicos e hakim daquela época. Hoje talvez os médicos tenham outra opinião, mas de qualquer forma, Santo Profeta afirmou que há benefício em lamber aquilo que permanece nas mãos após a refeição. Há uma outra narração em Sahih Bukhari em que Santo Profeta diz: não limpa a mão até que lambe ou faça com que seja lambida. Faça com que seja lambida. Alguns comentaristas escrevem a respeito de fazê-la ser lambida, que isso significa pedir a um servo, a um filho ou a alguém que não sinta repulsa de lamber os dedos da pessoa. Porém, quem está comendo pode muito bem lamber os próprios dedos. Às vezes, os comentaristas acabam indo longe demais em suas explicações. De qualquer forma, isso parece inadequado e contrário à dignidade humana, que alguém diga a outra pessoa para lamber seus dedos. Isso significa, pode ser simplesmente que a pessoa, após comer, limpe seus dedos, lambendo, e também ensina aqueles que estão sob seus cuidados, como filho ou os que servem, para que a pessoa possa demonstrar esses benefícios físicos aos outros. Mesmo o trabalho de limpeza e varrição da mesquita nunca foi considerado vergonhoso pelo profeta. Assim, há uma narração de Yaqub bin Zaid que o mensageiro de Allah costumava remover a poeira da mesquita com uma vara. O significado provavelmente é que havia algum pano preso na ponta de vara e ele utilizava para limpar e tirar a poeira. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que Gabriel estava sentado junto ao Santo Profeta. Então o Santo Profeta olhou para o céu e viu um anjo descendo. Jibril disse ao Gabriel: esse é um anjo que desde o dia em que foi criado até este momento nunca havia descido. Quando o anjo desceu, disse ao profeta, ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam: teu Senhor me enviou até ti. Allah pergunta: deseja que ele te faça um profeta rei ou um servo e mensageiro? Então Gabriel disse: ó Muhammad, escolha a humildade diante do teu Senhor. Então o Santo Profeta respondeu:
prefiro ser enviado como um servo e mensageiro. Essa já era a natureza do santo profeta. Mesmo que Gabriel não tivesse dito nada, ele teria escolhido a mesma coisa. E sempre ensinou isso aos seus seguidores, dizendo: eu sou apenas um ser humano e profeta. De qualquer forma, o sentido dessa narração é que uma oportunidade de escolher lhe foi apresentada e ele respondeu humildemente que eu prefiro, não quero ser profeta rei, mas sim um humilde mensageiro de Allah. Como um verdadeiro muçulmano deve ser humilde. Há uma narração em que Hazrat Ayaz bin Himar relata que o mensageiro de Allah disse: certamente Allah revelou a mim que vocês devem adotar a humildade até que ninguém oprima o outro e ninguém se orgulhe sobre o outro. Seu servo sincero, o Messias prometido, alayhi salam, nos aconselhando, afirma: a pessoa deve adotar a humildade. Não é difícil aprender a humildade. O que existe para aprender nela? O ser humano já é por natureza humilde. Foi criado justamente para ser humilde. E eu não criei os gênios e os seres humanos senão para que me adorarem. O orgulho e coisas semelhantes são todas artificiais. Se o homem remover essa artificialidade, então em sua natureza apenas humildade será vista. Em outro lugar, aconselhando elevado grau de humildade do santo profeta, o Messias prometido, al-Islam, afirma: Allah, o Altíssimo, é extremamente misericordioso e generoso. Ele sustenta o ser humano de todas as maneiras. E foi justamente por causa dessa misericórdia que enviou seus escolhidos e mensageiros para libertarem as pessoas de uma vida mergulhada no pecado. Porém, o orgulho é uma doença extremamente perigosa. Quando essa doença surge em alguém, isso representa a sua morte espiritual. Tenho plena certeza que essa enfermidade é pior até mesmo que um assassinato. Arrogante torna-se irmão de Satanás, pois foi justamente o orgulho que levou Satanás à ruína. Por isso, a condição do verdadeiro crente é que não exista arrogância nele, mas sim modéstia, humildade e simplicidade. E essa é a característica dos enviados de Allah. Não existe humildade, modéstia em grau máximo. Neles existe humildade e modéstia em grau máximo. E, acima de tudo, o santo profeta possuía essa qualidade. Certa vez perguntaram a um servo ao santo profeta como ele o trata. Ele respondeu: a verdade é que ele me serve mais do que eu o sirvo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Esse é o exemplo do mais elevado caráter da humildade e da modéstia. E também é verdade que entre os familiares geralmente são os servos que permanecem constantemente presentes ao seu redor da pessoa. Há homens e mulheres que, se um servo cometer um pequeno erro, por exemplo, se houver algum defeito no chá, imediatamente começam a insultá-lo. Ou se houver um sal um pouco a mais no caldo, então os pobres empregados enfrentam uma calamidade. Com os pobres a situação é diferente. Eles suportam a fome e vivem até mesmo apenas com pão seco. Mas apesar de saberem disso, muitas pessoas não se importam com eles. Allah coloca as pessoas em prova quando os necessitados aparecem diante delas pedindo ajuda. A verdadeira bondade está em suprir as necessidades deles. Allah, o Altíssimo, é criador de cada partícula e ninguém pode competir com ele. É através da maneira como alguém trata os pobres que se revela o quanto existe nele temor de Deus ou a ausência dele. O nível de temor de Allah é percebido pelo comportamento com os pobres, não tratando os ricos. Que Allah, o Altíssimo, nos conceda a capacidade de seguir os ensinamentos do Santo Profeta, adotando o caminho da humildade. Amém. Após a oração, conduzirei uma oração fúnebre em ausência do respeitado Malik Daoud Mahmud Saib, filho de Muhammad Isaac Sahib, originalmente de Bihari e posteriormente residente em Karachi. Ele faleceu nos últimos dias, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Certamente pertencemos a Allah e a Ele retornaremos. Ela era Musi. Seu avô Muhammadin Sahib era residente de Patnawala, distrito de Sialkot. Em 1914 ele fez bait pelas mãos do segundo califa. Depois disso, Malik Daud Sahib teve a oportunidade de servir localmente como presidente de Jamaat e secretário financeiro, e também em Ansarullah. Entre os familiares deixados por ele são 3 filhas e 4 filhos. Um dos seus filhos, Muhammad Akmal Sahib, é missionário, está servindo em Gâmbia. Por estar em serviço, não pôde participar no funeral do pai. Esse mesmo filho, o missionário Akmal Sahib, escreve: meu pai era uma pessoa muito alegre, sorridente e cheia de vida. Tinha grande paixão pela propagação do Islã Tabligh. Sempre que ia às suas terras em Sindh, também lá procurava a oportunidade de fazer pregação e falar às pessoas sobre a fé, até que as leis restritivas fossem aprovadas no Paquistão. Ele carregava panfletos consigo e constantemente fazia tabligh, pregação. Dessa forma, também influenciou muitas pessoas. Era extremamente hospitaleiro. Qualquer visitante que chegasse, fosse um hóspede central da comunidade ou qualquer outra pessoa, ele o recebia com hospitalidade. Em sua casa havia organizado um centro de oração e até que fosse estabelecido um centro, já havia cuidado de realizar as orações de congregação. Após a oração de Fajr, costumava recitar Al-Corão em voz alta. Em seu centro, pessoas de outras comunidades também vinham para participar da oração de Juma. Ele costumava dizer que, quando ia às suas plantações e terras, oferecia orações voluntárias em cada canto do terreno, e que por causa disso Allah colocava a bênção em suas colheitas, fazendo com que produzissem o dobro em comparação aos outros. Da mesma forma, a casa que construiu em sua aldeia, ele disse aos filhos que desejava entregá-la permanentemente à Jamaat, à comunidade, para que se tornasse um centro da comunidade, e depois realmente entregou. A hospitalidade era uma qualidade muito marcante nele, assim como o serviço às pessoas, a completa obediência à comunidade e o hábito de ouvir os sermões do califa. Que Allah Todo-Poderoso lhe conceda perdão e misericórdia. Amém. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر